Graça e paz, igreja. Eu gostaria de trazer uma mensagem ao teu coração. Essa mensagem se encontra em Isaías capítulo 58. Você que tem a tua Bíblia aí, busque, abra ou ligue. Eu vou estar lendo esse trecho na NVT, a nova versão transformadora. Quem sabe algumas palavras estão diferentes das palavras que você tem na tua Bíblia, por ser, quem sabe, uma tradução diferente. Mas isso não vai alterar o sentido da mensagem. Quem encontrou aí? Amém? Isaías 58, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som de trombeta, fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá diante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Amém, querido? Vamos orar, vamos falar com Deus. Mais uma vez, eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, se você sentir na liberdade. Senhor, nós nos colocamos aqui essa noite com a expectativa de ouvir a tua voz. Estamos aqui nessa noite com o nosso coração, como já foi dito, como terra fértil. E se não estiver, nós pedimos que o Senhor possa preparar essa terra. Prepare essa terra, para que a tua santa palavra venha cair como uma semente poderosa, que essa semente possa germinar, que possa brotar, que possa crescer, que possa florescer, e que possa produzir o fruto no seu devido tempo nas nossas vidas. Porque o Senhor nos adverte severamente que o machado já está na raiz. O machado está na raiz. Porque
porque o Senhor espera que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, é a Tua palavra que nos torna fecundos, é a Tua palavra que sonda, que penetra o nosso ser no mais íntimo, no mais profundo. É a Tua palavra, Senhor, que visita a divisa da alma e do espírito, o mais profundo do homem. É a Tua palavra que permeia as células, as juntas, as medulas. É a Tua palavra, Senhor, que sonda todo o nosso ser. A Tua palavra não é a letra morta e que mata, mas é a Tua palavra que vivifica. É isso que nós esperamos ouvir do Senhor nessa noite. A Tua palavra que é espírito e vida, e que com consequência, quando é anunciada, quando é lida, quando é ouvida, ela por si só, ela já faz o seu propósito ser cumprido, assim na terra como ela é no céu. Então fala conosco através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Eu gostaria de ser rápido na ministração dessa noite, apesar que isso não significa muita coisa. Quando o pastor diz que quer ser rápido, nem sempre é, mas eu vou me esforçar para ser rápido, porque eu sei que por enquanto nós não estamos conseguindo oferecer uma estrutura de sala infantil para cuidar das crianças, e aí fica um pouco puxado para os pais. Mas eu gostaria de falar sobre a adoração que Deus procura. Quando nós falamos de adoração que Deus procura, já nos vem à mente aquele texto lá de João, do Evangelho de João, aonde a palavra de Deus diz que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. E se Deus está à procura de verdadeiros adoradores, é necessário nós entendermos que existem aqueles adoradores que não estão nessa posição. Por isso que eu quero falar sobre a adoração que Deus procura. Eu também tenho um subtítulo ao tema da mensagem dessa noite. O título todo seria a adoração que Deus procura e o vício nas mecânicas do culto. E na medida que eu for falando, eu espero sinceramente que o Espírito Santo venha abrir o teu entendimento, para que a palavra que for lançada aqui nessa noite não seja mal interpretada e distorcida, mas que realmente não venha trazer confusão, mas que venha trazer clareza ao teu espírito. Entenda com maturidade, entenda com o espírito aquilo que vai ser falado aqui. A adoração que Deus procura e o vício na mecânica de culto. Nós entendemos aqui, e não apenas nesse trecho, mas em toda a palavra de Deus, em alguns versículos específicos, que a nossa caminhada cristã, ela deve ser feita com uma profunda reflexão. Não apenas profunda, mas constante reflexão. É insensatez andar sem refletir da forma com que nós estamos andando. E acerca disso fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, na mensagem da ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo. Isso é refletir, isso é examinar, isso é você olhar para dentro do teu coração, para dentro das tuas atitudes, para dentro da tua vida, com os olhos de Jesus Cristo, com os olhos do Espírito Santo. Lá em Efésios no capítulo 5, a Bíblia diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. A palavra de Deus também fala lá em Apocalipse, a igreja que havia abandonado seu primeiro amor, diz: olha, veja, porém, aonde você caiu, e arrependa-te então volte a praticar as primeiras obras. Veja, olha, observe, sonda, reflita. Esse é o caminho do Evangelho, o caminho da introspecção, o caminho da autoavaliação, o caminho da reflexão. Se você lê os Evangelhos, você vai ver Jesus Cristo constantemente deixando a multidão,
para ir a lugares solitários, a fim de orar, de falar com Deus, mas a fim também de refletir, a fim de buscar um silêncio. E quando ele fala, quando ele ensina acerca da oração, ele diz: olha, muitos oram por aí somente em lugares públicos e erguem as suas vozes, a fim de serem vistos, mas eu digo para você que não há uma necessidade de se fazer isso. Quando você for orar, abra a porta do teu quarto, entra lá e ore em secreto, porque o teu Pai que está em secreto, Ele vem em secreto também te recompensará. Nós precisamos mais de silêncio, nós precisamos mais de solidão, mas solidão saudável, porque existe espécies de solidão que não fazem bem. Por exemplo, existem muitas pessoas solitárias, mesmo estando aqui hoje nesse culto. Existem muitas pessoas solitárias, mesmo estando dentro de uma festa de aniversário. Existem pessoas solitárias em todos os lugares. Esse é o lado negativo da solidão, mas esse lado positivo da solidão temporária, a fim de refletir sobre a vida, é muito importante. Porque o Evangelho, apesar de ser muito simples, de modo que todo aquele que ouve com atenção e com o Espírito de Cristo pode entender o que está sendo dito, mas também o Evangelho é muito profundo. E essa profundidade do Evangelho, muitas vezes ela deve ser buscada através dessa solidão, através dessa reflexão, porque nem tudo que nós fazemos, nem sempre aquilo que fazemos para Deus, a fim de agradar a Deus, por mais que sejam coisas certas a se fazer, realmente agradam a Deus. É possível fazer coisas para Deus e não ter aceitação de Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar nessa noite, que essa pergunta possa realmente permear a tua vida, possa estar penetrando a tua alma, o teu espírito. É possível fazer coisas para Deus e não ter aceitação de Deus? Sim. E o texto que nós acabamos de ler demonstra que sim. E os textos que estão registrados no Evangelho demonstram que sim. E a explicação de Jesus, quando ele diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, também deixa implicitamente claro que é possível fazer um monte de coisa para Deus e não agradá-lo. É possível fazer um monte de coisa para Deus e não conseguir atingir o coração de Deus. Vejamos o contexto histórico dessa palavra que foi lida aqui em Isaías, no capítulo 58. Isso aqui aconteceu aproximadamente 520, 530 antes de Cristo. O povo de Israel estava retornando do cativeiro babilônico ou do exílio babilônico que durou 70 anos. E estava tentando agora recomeçar como nação, estava tentando agora recomeçar também como um povo de cunho de adoração a Deus, de culto a Deus. Estava tentando buscar a Deus novamente, mas Deus, ele ergue um homem chamado Isaías, o profeta Isaías, e diz para ele: olha, levante a sua voz e clama, erga a tua voz e comece a proclamar, a clamar, a profetizar sobre Israel. Comece a falar acerca dos seus pecados, das suas iniquidades. Comece a dizer ao povo de Israel que aquilo que eles estão fazendo, apesar de serem coisas boas que eles estão fazendo, não estão agradando meu coração.
não estão atingindo meu coração, não estão me comovendo, não estão conseguindo fazer com que isso suba até mim com um aroma agradável, com um cheiro de incenso agradável a mim, porque estão fazendo apenas por aparência, estão fazendo apenas por mecânicas de culto. E quando nós fazemos as coisas apenas por aparência, e quando nós fazemos as coisas envolvido pela mecânica de culto, eu quero dizer para você que Deus, Ele pode não estar se agradando quando nós agimos dessa forma, porque Ele diz, a partir do versículo 2, eles agem como se fossem piedosos. Se você vê o texto que Isaías recebe de Deus, você vai identificar exatamente o mesmo texto, as mesmas falas, os mesmos ensinos, as mesmas repreensões de Jesus Cristo, quando se referia aos escribas, aos fariseus, aos religiosos do templo. Vocês agem por aparência, Deus diz. Vocês parecem que são de um jeito, vocês parecem que são piedosos, vocês fazem parecer que realmente vocês são pessoas misericordiosas, amorosas. Vocês vêm ao templo todos os dias, Deus está dizendo. Parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como se vocês fossem uma nação justa, que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor de vocês, vocês oram, vocês fingem querer estar perto de mim. Vocês batem no peito e vocês dizem, jejuamos e nos humilhamos, e o Senhor não vê. O Senhor não liga para tudo aquilo que nós fazemos. E Deus diz, mas isso é aquilo que vocês querem que eu perceba, querem que eu veja, mas eu vejo isso. Vocês jejuam apenas para satisfazerem a si mesmos. Enquanto vocês jejuam, vocês oprimem os seus empregados. Enquanto vocês jejuam, vocês continuam brigando e discutindo com seu irmão, com seu próximo. E vocês acham que eu não estou vendo isso? Vocês acham que eu não estou percebendo nada disso? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma, que incline a cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as prisões, as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, e somente então, diz o Senhor, romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. É só aí então que eu começarei a olhar para os teus sacrifícios com outros olhos. Quando o teu discurso, quando a tua performance for acompanhada de atitudes dignas de arrependimento. Quando você passar a olhar o teu próximo com olhos de humildade, de humanidade. Quando você passar a largar aqueles que foram presos injustamente, quando você passar a parar de oprimir os seus empregados, quando você passar a acolher os estrangeiros,
dar comida aos famintos e dar roupa àqueles que estão nus, visitar aqueles que estão presos. Não foi isso que Jesus ensinou em Mateus no capítulo 25? Porque todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Essa é a palavra de Jesus. Eu espero que você comece a entender com o espírito da revelação a palavra que Deus deseja trazer ao teu coração. Porque essas são exatamente as instruções que João Batista começou a dar àquelas pessoas que vieram lhe procurar. Depois de ter anunciado raça de víbora, por que vocês agem dessa forma? Se convertam, arrependam-se e voltem para o Senhor. Os interessados se aproximaram de João e perguntaram para ele: o que faremos, pois, acerca desse discurso duro que tu tens proclamado no meio de nós? A mensagem de João Batista foi exatamente a mesma. Ele diz: você que é cobrador de impostos, não cobre mais do que o devido. Ele não mandou procurar a igreja mais próxima da sua casa. Ele não mandou devolver dízimo na casa do Senhor. Ele disse: é no teu caminho, é na tua empresa, é na tua casa. Ele diz: você que é soldado, não maltrate ninguém, porque esse não é o espírito do Evangelho. Você que é policial, não faça injustiça com ninguém, porque o Evangelho, o espírito do Evangelho é vida e nos instrui a melhorarmos, a mudarmos, a apresentar novos frutos na vida. É na vida, é quando aquela porta se abre e você sai para fora, é lá fora. Não é aqui dentro, irmão. O verdadeiro arrependimento é você manifestar uma nova vida onde você está. E não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com doutrinas, tem a ver com misericórdia, tem a ver com justiça, tem a ver com humanidade, tem a ver com humildade. Você está entendendo isso, querido? Porque o exterior não tem poder nenhum e nenhum valor no mundo espiritual. Aquilo que eu e você aparentamos não tem nenhum valor diante de Deus. E a prova disso é que lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a Bíblia diz que naquele dia, quando nós formos colocados frente a frente com o Senhor, nós seremos provados, assim como o fogo prova o ouro. Você está entendendo isso, querido? E tudo aquilo que não é verdadeiro, a Bíblia diz que vai ser consumido. E o que não é verdadeiro? Aquilo que é feito só de aparência, aquilo que é feito só para aparecer, aquilo que é feito com aparência de bondade, aquilo que é feito com aparência de justiça, aquilo que é feito com aparência de misericórdia, aquilo que é feito de aparência, mas que no fundo não tem valor nenhum diante de Deus, vai ser queimado. E não quer dizer que nós não vamos ser salvos, apenas quer dizer que naquele dia vai ser revelada a intenção das nossas obras, o do porquê que nós fizemos as coisas. Quem está entendendo a mensagem? Deixa eu tomar um copo de água então, copo com água, só um golinho. Essa não é a mensagem de Jesus? Essa não é a palavra de Jesus? Essa não é a repreensão de Jesus? Em Mateus 23, quem sabe tem um discurso de Jesus, o mais duro que você vai ver na Bíblia, quem sabe? E ele caminha lado a lado com a profecia de Isaías, no capítulo 58. Ele começa a dizer: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E no capítulo 23, ou melhor, no versículo 23, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque vocês devolvem o dízimo até do endro, do cominho, das hortaliças, mas vocês esqueceram o mais importante da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Repita comigo: justiça, misericórdia e fé. Deixa eu dizer algo para você. Tanto a justiça, quanto a misericórdia, quanto a fé, são coisas para ser praticada lá fora e não aqui dentro. Porque aqui dentro o nosso convívio é muito rápido, e todo mundo se faz de santo, e todo mundo trata todo mundo bem, na maior parte do tempo. Mas as coisas acontecem mesmo é lá fora. Como diz o ditado, o bicho pega mesmo é lá fora. E é lá onde você tem que exercer, na maior parte do tempo que você passa na sua vida, justiça, misericórdia e fé. Justiça, misericórdia e fé se coloca em prática ao longo da caminhada, é no caminho. Não é dentro da igreja, não é nas celebrações, não é quando todo mundo está olhando para nós, é no caminho. Semana passada eu estive falando acerca do bom samaritano, aquele homem que parou a sua jornada para estender a mão para um homem que estava ali caído no chão, porque o lugar de exercer justiça, misericórdia e fé é no caminho, é na caminhada, é onde as pessoas estão caídas, é onde elas estão ali esperando por Deus. E sabe como Deus vai se apresentar para elas? Você sabe como Deus vai se apresentar para elas? Através da tua vida, através da minha vida. Quando uma pessoa clama por um milagre, sabe quem Deus vai enviar para aliviar a dor e o sofrimento dessa pessoa? Aqueles que estão praticando justiça, misericórdia e fé. Eu, você, nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essas são as instruções de João Batista, do Isaías. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Mas precisamos entender, querido, aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Eu clamo, irmãos. Eu desejo do fundo da minha alma, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Os vossos corpos como sacrifício vivo. O que isso quer dizer, pastor? Eu devo ser oferecido em holocausto, eu devo ser jogado numa fogueira, para que Deus venha me aceitar, para que Deus possa aceitar meu sacrifício? Não. Isso quer dizer, sabe o que? Que o sacrifício ele não é feito num lugar. O sacrifício é eu, o sacrifício é você, querido. O sacrifício somos nós, aonde nós estivermos. Você pode entender isso? Porque antigamente o sacrifício era feito aonde? No templo. Antes da divisão do reino do norte, do reino do sul, ou melhor, depois da divisão do reino do norte e reino do sul, Israel, Samaria. Israel oferecia os seus sacrifícios no templo, Samaria no monte. E foi essa conversa da samaritana com Jesus. E foi por causa disso que ela perguntou: os nossos pais dizem que nós devemos ir no monte adorar, os vossos dizem que nós precisamos ir no templo adorar. Aonde nós devemos adorar? Jesus diz: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo, não adorarão no monte, não terão um lugar específico para adorar, porque eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração acontece onde eles estiverem. Esse é o culto racional. Esse é o culto com entendimento. Sabe o que diferencia o discípulo da multidão? É
porque na maioria das vezes a multidão é passional, e é como uma folhinha seca que é conduzida por qualquer tipo de vento. O discípulo não, aquele que é nascido do Espírito, como foi pregado na semana passada, aquele que é nascido do Espírito, é como aquele que é soprado pelo vento. O vento é aquele que nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai, nós apenas ouvimos a sua voz. Assim é aquele que é nascido do Espírito, ele é soprado pelo Espírito, ele é direcionado pelo Espírito, ele é usado pelo Espírito, a hora que o Espírito quer e aonde o Espírito quer que ele seja usado. Eu não preciso estar aqui, irmãos, pregando para você, para manifestar Deus, o Espírito de Deus, na vida de ninguém. E você que pensa, eu tenho um chamado, eu não vejo a hora de pegar esse microfone e subir nesse altar, eu quero dizer para você, ei querido, a obra já começou na tua vida, o Rei já te chamou para a obra, Ele já selou você, já te encheu com o Espírito Santo. Não espere subir num altar, pegar um microfone para manifestar o reino de Deus na terra. Não faço questão de pregar, mas não é porque eu não estou aqui em cima pregando com o microfone na mão, é que eu não estou pregando o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é na caminhada, é no dia a dia, é olho no olho, é aperto de mão, é abraço, é um sorriso que você dá. Eu sinto muito, e é com muita dor no meu coração que eu tenho que dizer isso, eu tenho encontrado isso muito mais lá fora do que dentro da igreja. Aí nós batemos no peito e nós falamos, aqueles lá de fora, os ímpios lá de fora. E esquecemos que Jesus disse que as prostitutas irão preceder aos escribas e os fariseus no reino de Deus. Porque o reino de Deus, querido, não vem em forma visível e não se manifesta num lugar exclusivamente. Nós não temos o monopólio de Deus como nós pensamos. Nós não temos o controle de Deus. Deus, Ele sopra onde Ele quer. O Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Vamos parar de ser preconceituosos, vamos parar de julgar as pessoas, porque Deus pode estar falando com você, através da vida de uma pessoa que você menos espera, e por causa do teu preconceito, você diz, não é de Deus, não está na igreja, não está com o microfone na mão. O mais importante da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. O culto precisa ser racional, porque não é feito em nenhum lugar, é onde eu estiver. O culto para Deus, querido, nós conhecemos o culto para Deus como as mecânicas que existem dentro da igreja. Então, o culto para Deus primeiro tem que ter uma oração, depois tem que ter o louvor, aí vem o momento do dízimo, e depois vem a palavra, vem a pregação, depois tem a oração de novo, e daí todo mundo vai embora. Não, o culto para Deus é onde eu estou, e por causa disso nós dizemos que o culto ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar. O culto não para. O culto somos eu e você, dentro da nossa casa, eu e você na rua, eu e você no trabalho, onde nós estivermos, o culto está acontecendo, porque o culto não é um lugar, o culto são pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. O culto é com liberdade, o culto é com espontaneidade que é oferecido. O culto é com liberalidade. O culto ele é feito com amor, o culto é feito com misericórdia, e o culto é feito com entendimento. Entenda isso e mude a tua vida de culto uma vez para sempre, e não seja mais um robozinho
Levanta, irmão, senta, irmão, ergue a mão, irmão, agora abre a boca, diga glória a Deus, irmão. Não, é espontâneo, é com liberdade, é com naturalidade. Não é só aqui dentro, é lá fora, é onde você estiver. Porque é esse o culto que Deus recebe, é essa a adoração que Deus recebe, quando vem de um coração permeado, habitado pela verdade, um coração habitado pelo Espírito. Ah, Jeová. Nós aprendemos muitas lições com essa pandemia, sim ou não? A primeira lição, eu quero falar de duas lições. A primeira lição que nós aprendemos com essa pandemia, que é muito fácil: ter as igrejas do mundo inteiro fechadas, sim ou não? Muito fácil fechar a igreja, irmãos. Quando, há um tempo atrás, nós pregávamos sobre países que fecham a igreja, que proíbem o culto, a gente pensava, isso nunca vai acontecer por aqui. Não é assim tão fácil chegar aí fechando a igreja. É fácil. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com a pandemia. E com a igreja eu quero falar o prédio, essa estrutura aqui, tá? Nós não podemos confundir as coisas. Segunda lição que nós aprendemos com a pandemia é que muitos, e eu falo muitos, ficaram perdidos sem as mecânicas de culto, inclusive pastores que eu conheço. Sem essa mecânica, sem essa estrutura de culto. E agora, o que nós faremos? Não podemos ir para a igreja está fechada, nós temos que fazer protesto, não é possível, vamos orar para que Deus abra as igrejas. Fala a verdade, irmãos, é bom estar aqui, sim ou não? Sim. Mas eu repito mais uma vez, a igreja não é isso aqui, a igreja sou eu, a igreja é você. O culto não começa aqui às 7 horas, às 19 horas da noite, o culto não termina nunca, ele é constante, o culto acontece todos os dias, o culto acontece onde nós estivermos. Agora o problema é que tem pessoas viciadas nas mecânicas de culto, e se esse predinho aqui fechar, ela não sabe mais o que fazer da vida, ela entra em crise. Querido, o Espírito Santo habita dentro de você. Por que você precisa estar num lugar específico para adorar a Deus? E aqui que eu peço maturidade de vocês, porque senão muitos amanhã vão distorcer tudo aquilo que eu estou falando. Ah, pastor disse que não precisa mais ir na igreja. Tem gente que está só esperando um negocinho para justificar, e não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós não podemos ser viciados nas mecânicas de culto, porque quando nós nos viciamos na mecânica de culto, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo. Quando Deus chama Isaías para pregar, nós nos viciamos e entramos num lugar chamado automático sagrado, e aí nós levantamos a mão só por levantar. E aí o nosso coração está lá na avenida, o nosso coração está lá em casa, no que eu vou comer depois que eu sair daqui, o meu coração está na segunda-feira, nas contas que eu tenho que pagar, eu estou aqui levantando a mão, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver, mas é tudo mentira, porque está aqui, mas não está. Só é um viciado em mecânicas de culto. Levantar a mão, baixar a mão, dar glória a Deus, cantar. Mas quando se tira isso, como é no caso da maior igreja do mundo, na China, que não tem isso. Pastor,
como que a pessoa vai ser fiel se ela não pode ir na igreja pelo menos 2 vezes por semana? É simples, é só nascer de novo. Porque se você nasceu de novo, não vai ser a igreja fechada que vai afastar você de Jesus. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. 5% dela são discípulos de Jesus. E continua crescendo. E sabe como? Sem igreja. Sem igreja. E até mesmo sem Bíblia, porque não pode. Sem prédios, porque eles entenderam isso. O Espírito Santo, peraí, a lógica é muito simples, o Espírito Santo habita dentro de mim? Sim. Então o culto é dentro de mim? Sim. Então onde eu estiver eu posso oferecer sacrifício agradável ao Senhor? Sim. Então pronto, eu não preciso estar em um lugar para fazer isso. Eu posso ir no cemitério, como é o caso de lá. Eu posso entrar em cavernas, como é o caso de lá. Eu posso ir em lugares onde ninguém imagina e fazer culto a Deus lá. Eu posso fazer dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Na China só existem igrejas legais, com o consentimento do governo chinês, e esses só podem pregar aquilo que o governo determina. O censo, o levantamento feito acerca do tanto de pessoas que estão frequentando igrejas legais, chega a aproximadamente 22 milhões de pessoas que estão dentro de igrejas legais. Agora, esses também estão viciados, a maioria, infelizmente, nas dinâmicas, nas mecânicas do culto. Mas glória a Deus, que os perseguidos, os sem prédios, os sem templos, passam de 50 milhões de pessoas. É a maior igreja do mundo. Como explicar isso, pastor? O vento sopra aonde quer. O vento sopra aonde quer. Ele está soprando agora. A China é a igreja maior do mundo, e uma das igrejas que mais estão crescendo no mundo, que mais está crescendo no mundo, está, sabe onde? No Irã. Pasmem vocês, no Irã. Para quem não sabe, no Irã, o povo do Irã, a maior parte deles são do grupo dos xiitas. Eu ia falar sunitas, mas são dos xiitas. É o grupo mais extremo, dos mais extremos, mais radicais do islamismo. O Irã, são xiitas. São um dos mais severos, mais intolerantes acerca do cristianismo, acerca de qualquer outro tipo de ideologia que não seja o islamismo. E a igreja que mais está crescendo está lá. Sem prédio, sem templos, somente sendo soprados pelo Espírito Santo. Sem missionários saídos do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer que seja o lugar, tem soprado lá dentro. Tem soprado lá dentro. Quem faz isso? Quem pregou? Se não está indo missionário, quem pregou? O vento está soprando lá. Eu faço outra pergunta para você: quem foi que pregou o evangelho para Paulo? Apesar dele ter ouvido o último discurso de Estevão, apesar dele ter acompanhado os cristãos, não foi isso que mudou o coração de Paulo. Paulo não teve um encontro com Deus diante do discurso de Estevão. Paulo teve um encontro com Deus aonde? No deserto, só ele e Jesus. E você pensa que a salvação do mundo depende apenas de mim e de você. O vento sopra onde ele quer. Em lugares onde eu e você não podemos entrar, o próprio Jesus, ele entra dentro das 4 paredes, ele diz: a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Vão agora e testificam de mim, vão agora e pregam de mim. Ah, irmãos, a gente é tão bobinho quando a gente pensa que a salvação do mundo está dependendo de nós. O vento sopra onde ele quer. É
muito importante nós entendermos isso. A igreja maior do mundo está num lugar onde não pode ter templos. A que mais cresce também está num lugar igual a esse. Nós não podemos ser viciados nessa mecânica, porque nessa pandemia nós ficamos alguns dias impedidos de estar aqui, mas quem sabe nos próximos anos o que pode acontecer. E se o fato disso aqui não estar aberto faz com que você se desvie da fé, irmãos, nós precisamos refletir sobre o evangelho que nós estamos vivendo. Os templos fecham, as dinâmicas, as mecânicas de culto acabam, mas eu preciso continuar sendo discípulo de Jesus. Pode acabar tudo isso, mas você tem uma casa, querido. Você pode ser impedido de ver os teus irmãos aqui da igreja, mas você tem uma igreja dentro da sua casa. Eu brinquei com o pastor essa semana, com o pastor Maciel. Ele estava falando, a principal igreja está dentro da nossa casa. Eu falei, pastor, isso é algo que eu tenho entendido nesses últimos tempos. A principal igreja está dentro da minha casa, é a minha família, a minha esposa, é os meus filhos. A principal igreja que eu tenho que cuidar. Porque se eu não cuidar daqueles da minha própria casa, eu neguei a fé, Paulo disse, eu sou pior do que os incrédulos. E tem gente que deixa tudo. Tem gente que deixa tudo, querido, para estar dentro da igreja. Pastor, mas isso é errado. Não, não é errado, mas você não precisa deixar tudo. É lá que você prega, é lá que você ensina, é lá que você demonstra amor. E com isso eu levo uma história lá do capítulo 2 de Lucas, onde Maria e José esqueceram de Jesus dentro da igreja. É mole. E tem muitos pais esquecendo dos filhos dentro da igreja. Aqui o negócio é mais suave, mas tem lugares que a pessoa vai para a igreja todos os dias, tem que estar na igreja todos os dias. Aí o marido chega cansado do trabalho, não é crente, a janta está fria, quando tem. A mulher não está, porque ele queria dar um cheiro, queria um abraço, uma massagem. Aí ele começa a amar cada vez mais a Jesus e a igreja. Porque tem gente deixando a sua família, esquecendo a sua família. Tem pastores que estão perdendo os filhos dentro da igreja. Deixa aí que a tia lá da escolinha, a professora cuida dele. Deixa aí, está com os amiguinhos, ele está bem. E a caminhada vai seguindo, firme no nome de Jesus. Mas a criança está sozinha, a criança não tem pai, a criança não tem mãe. José e Maria levaram Jesus para o templo, para celebrarem a Páscoa. Ficaram 7 dias na festa, 7 dias no reteté. A festa acabou e eles foram embora. Somente depois de um dia todo de caminhada que perceberam que Jesus não estava mais com eles. E o louvor, eu imagino que estava correndo. Vamos caminhar aí, vamos andar, vamos louvar o Senhor enquanto a gente vai para casa, vamos adorar o nosso Deus. De repente Maria olha para José, e cadê o nosso filho? Cadê Jesus? Não sei, deve estar aí com os amiguinhos, com as crianças. E foram procurar, e cadê Jesus? Volta em Jerusalém, a Bíblia diz que eles ficaram mais 2 dias procurando Jesus dentro de Jerusalém. E foram encontrar Jesus aonde? Dentro do templo, falando com os escribas, discutindo sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, que eu quero orar com você e te levar a refletir sobre isso. Querido, orações, dízimos e oferta, jejuns,
Jejum não, mas oração, dízimo e oferta, cânticos, nós fazemos aqui dentro. Mas Jesus diz que a justiça, a misericórdia e a fé são os mais importantes da lei. São os mais importantes da lei. E entenda bem o que eu estou falando. Estou dizendo que é desnecessário os outros? Não, não é desnecessário. Jesus diz: deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. É tudo muito importante. A oração é importante. Quando nós cantamos a Deus é muito importante. Quando nós devolvemos o dízimo ou trazemos uma oferta, quando nós servimos a Deus com os nossos bens, é importante. Querido, mas não se vicie nas mecânicas, não se vicie nas performances, não se vicie em nada disso, querido. Entenda que o Espírito Santo está habitando você. Entenda que Deus habita você, que você é a igreja de Jesus aonde você estiver. O que nós entendemos com o caso de Jesus, que foi perdido dentro do templo? Nós entendemos também, querido, que muitos de nós estamos perdendo Jesus dentro do templo. Fazemos um monte de coisas que nós nem sabemos por que estamos fazendo. Só fazemos porque gostamos, porque é empolgante. Nós só fazemos porque achamos aquilo legal, porque dá arrepio, porque dá vontade de chorar. Mas e Jesus? Aonde está Jesus na nossa vida? Aonde está Jesus no nosso coração? Aonde está Jesus no nosso pensamento? Aonde está Jesus no dia a dia? Será que ficou no templo? Porque na caminhada, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, querido, muitos de nós, se pararmos para pensar, vão acabar percebendo que deixaram Jesus dentro da igreja, dentro da igreja, no culto de domingo. Estou falando de forma metafórica, é claro. Porque muitas vezes nós pensamos em Jesus só quando faltam poucos minutos para irmos para o prédio. Mas Ele deve ser o meu respirar, Ele deve ser o seu respirar. Ele deve habitar nos nossos pensamentos, Ele deve habitar as nossas atitudes. Ele deve habitar a nossa vida por completo. Esse é o culto racional, esse é o sacrifício vivo. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Você manifesta a glória de Deus. Você é o sal da terra. Você é que dá gosto ao mundo, querido. As coisas ficam mais agradáveis quando você chega no trabalho. As coisas ficam mais agradáveis, mais saborosas quando você chega em casa. Você se dissolve no meio dessa multidão de gente, e sem que você precisa dizer: eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus, todos já entendem que existe algo diferente em você, porque a tua vida produz sabor a elas. É assim que acontece? Você é um sal fora do saleiro. Você é um sal fora do saleiro, dando gosto ao mundo? Porque o sal dentro do saleiro é aquele que diz: eu não vou sair daqui, eu tenho que fugir da aparência do mal. O mundo jaz no maligno. Deus tem ciúme
daqueles que amam o mundo, Deus não está falando de pessoas, Deus está falando do sistema, de modo que eu e você não podemos amar o sistema chamado mundo, corrupção, maldade, injustiça. Mas quando se refere ao mundo, gente, pessoas, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Você se dissolve no meio dessa multidão e você dá sabor à vida delas. Sabe como é o evangelismo lá no Irã? Os crentes do Irã não podem pregar Jesus abertamente, com palavras, porque eles correm o risco de serem enforcados, decapitados. Sabe o que eles fazem? Eles se aproximam do seu vizinho e começam a pregar Jesus através da sua vida. Pregar Jesus através da vida é diferente demais, irmãos. E começa a amar aquele vizinho, e começa a cuidar daquele vizinho, e começa a ser justo com aquele vizinho, e começa a abençoar a vida daquele vizinho. E quando ele descobre que aquele vizinho não tem chance nenhuma dele ser um espião, dele ser alguém que está ali para sondar, que vai entregar a ele as autoridades, aí sim ele diz: eu sou discípulo de Jesus. Aí aquela pessoa percebe: não, eu já sabia que tinha algo diferente com você, mas antes de pregar a palavra, ela pregou amor, misericórdia, justiça, ela pregou fé, ela pregou todas as coisas através das suas atitudes. O mundo pode se recusar a ouvir as minhas palavras, mas não tem como eles deixarem de ver as minhas atitudes. Igreja, o desejo do coração de Deus para mim, para você hoje, é que a gente venha ser liberto. De tudo que envolve essas mecânicas, essas performances. Tudo que Deus deseja de mim e de você hoje é que nós venhamos realmente nos tornarmos sal para dar sabor à vida das pessoas que estão à nossa volta. Ame os teus pais, ame teu esposo, ame a tua esposa, ame os teus filhos, porque essa é a principal linguagem do reino de Deus. Amor, amor, amor. Quando isso acabar, querido, só sobra performance, só sobra mecânicas mortas, inúteis para Deus. Porque o que Deus espera é: ajude o necessitado, dê comer ao faminto, dê roupa àquele que está nu, dê abrigo ao estrangeiro, trate bem os teus funcionários, não seja maldoso, não tenha o coração cheio de ódio. Sabe, querido, vigia muito com aquilo que você se alimenta nos YouTubes da vida, nos Facebook da vida, e não seja uma folhinha soprada pelo vento, mas seja alguém soprado pelo Espírito Santo. Eu tenho um monte de defeitos, irmãos. Eu sei que você também tem os seus, mas não se trata de mim, não se trata de você. Se trata de nós pararmos e olharmos, enxergarmos a mensagem que está queimando dentro do nosso coração, que foi implantada pelo Espírito Santo ali. Refletir, entender o que Deus quer. O que tem de crente, irmãos, curtindo atitudes, vídeos de violência, de vingança na internet, é coisa triste. Mataram o
a pessoa que não tinha entendimento do Evangelho, era um ladrão, era um assaltante, crente curtindo e dizendo: esse aí, bandido bom, é bandido morto, esse aí teve o que mereceu. Irmão, se Jesus estivesse ali junto com você, na verdade ele estava, mas se você ouvisse ele falar, ele ia dizer: não sabe de que espírito sois. Porque quando Jesus entrou com os seus discípulos, uma cidade, não sei se é da Judéia ou da Galiléia, pregaram, acho que foi na Samaria, e eles não receberam o Evangelho. Alguns dos discípulos falaram: o Senhor quer que nós oramos para que caia fogo dos céus e consuma esses pecadores. Jesus diz: ah, meu filho, vocês não sabem de que espírito sois. Quando você curte páginas de ódio, quando você curte vídeos de vingança, quando você curte alguém que você considera mal, se dando mal, querido, você está fugindo do Espírito do Evangelho. Essa foi a repreensão que Jesus fez a Pedro também, quando ele saca a espada, ele atinge a orelha de Malco, que ele diz: Pedro, você realmente não entendeu o Evangelho. Seja habitado pelo amor, seja habitado pela graça de Deus, pela misericórdia, pela justiça, pela fé, porque isso é o mais importante da lei. O mais importante da lei. Seja habitado ricamente pelo Espírito Santo. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Abandona os teus julgamentos, os teus preconceitos. Deixe tudo de lado, joga fora o ódio, esse sentimento de justiça própria, de vingança, porque Jesus diz: não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Ore para aquele que te persegue. Esse é o espírito do Evangelho. Ore para aquele que te persegue. Dê de beber ao teu inimigo, dê de comer ao teu inimigo, porque fazendo isso você acrescenta brasa sobre a sua cabeça. Seja realmente habitado pelo Espírito do Evangelho. Venha para a igreja, louve ao Senhor, cante, ore, faça as suas ofertas, mas nunca faça por aparência, nunca faça por necessidade, nunca faça porque tem que fazer. Faz porque você ama, faz porque você quer, faz porque você tem liberdade, faz porque aquilo te agrada o teu coração. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai fazer toda a diferença. O Evangelho é leve. O Evangelho é prazeroso. O Evangelho é liberdade. E como Paulo diz, não é liberdade para fazer o mal. Não é liberdade para pecar, mas é liberdade para agir, para viver, para sentir. Dance na sua casa. Faz como aquele meme do Somebody in Love. Pega a tua esposa, dança dentro de casa. Se alegra. Porque quando você dança, você está adorando ao Senhor. Canta dentro de casa. Viva a vida de uma forma leve, de uma forma feliz. Porque a religião é quando você é um peixinho e está dentro de um aquário. Mas servir a Deus é quando você é um peixinho e você está solto no oceano. Livre, 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 livre. Sem mecânica, sem controle, sem domínio de ninguém. Livre, livre para servir a Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Liberdade. Tenho decidido isso fortemente no meu coração. Não faço mais nada porque tenho que fazer. Só faço aquilo que eu tenho espontaneidade, aquilo que eu tenho desejo de fazer. Desejo de fazer.
O Evangelho não é nada por obrigação, é porque você quer fazer. E isso muda tudo. Muda tudo. O Espírito Santo tem a liberdade em transmitir isso ao teu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Passei 4 minutos aqui. Que vocês possam me perdoar por isso. Amém? Deus abençoe a todos. Para quem eu passo. Posso encerrar? Amém, então. Que Deus possa realmente gravar essa mensagem no teu coração. Que a graça do Filho, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre todos, que você possa ser cheio dele a cada dia, em nome de Jesus, amém? Está encerrado essa reunião nessa noite, né? Vamos falar direito, não o culto continua, mas a reunião está encerrada. Oi? Próximo domingo, dia 27, a ceia do Senhor, tá? Trazer o quilo de alimento, o quilo do amor, para nós estarmos organizando as nossas cestas básicas, tá? E todas as quintas-feiras, alvorada de oração, das 5h30 às 6h30 da manhã.